nós acabamos de cantar, como que Jesus faz isso? É o que está acontecendo aqui. Ele faz através da ministração da palavra. É pela palavra que o Senhor opera esse milagre de transformar as nossas almas. É por isso, amados, que o diabo tenta tirar você tanto da palavra de Deus. Por isso que o diabo faz muita gente faltar na congregação, porque ele sabe que aqui tem palavra de Deus e essa palavra transforma vidas. E quando elas não vêm, elas perdem isso. E muitas igrejas que estão cheias de gente não têm uma palavra assim, que transforma vidas. Tem uma palavra religiosa que engana vidas, engambela o tempo e não santifica, não confronta, não purifica. E aí não adianta nada, irmãos. Para essas igrejas o diabo não impede ninguém de ir, fica superlotado, porque não tem palavra mesmo. Onde tem palavra que vai lá no fundo do coração, o diabo não quer você aí não, porque aí está o segredo de você ser transformado. É Jesus quem transforma. Jesus é a palavra. Aleluia. Na noite de hoje nós vamos encerrar o capítulo 12 de João. Amém? Então abra aí no João capítulo 12. Aliás, você nem precisa abrir, porque vai estar tudo aqui daqui a pouquinho, tá? Na parede. Todos esses versículos estarão aí, do João 12, do 44, do versículo 44 até o versículo 50. Glória a Deus. Então, 17 de julho do ano passado, nós começamos aqui em João, o Evangelho de João, parte por parte, bloco por bloco, versículo por versículo, né? E hoje agora, agosto, né? Agosto, dia 26, né? 26 de agosto, é que nós vamos terminar o capítulo 12. Amém? E amanhã à noite já vamos começar o capítulo 13. Então não falte. Nesse capítulo 12, ele registra os últimos momentos do ministério público de Jesus diante de Israel, diante dos judeus. Por isso que esse capítulo 12, ele começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o povo espalhou mantos pelo chão e cortou palmas nas mãos, né? Galhos de palmeiras, e Jesus entrou montado num jumentinho, cumprindo a profecia do profeta Zacarias, né? E o povo clamava: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Só que aquele povo, eles pensavam que estavam recebendo ali um rei que iria devolver para eles o reinado de Israel. Eles não entenderam que aquele rei que estava entrando ali em cima daquele jumentinho não era um rei político, não era um rei que vinha devolver para eles a cidadania, a monarquia de Israel. Eles não entenderam que Jesus veio trazendo um reino muito mais forte, muito mais duradouro, muito mais poderoso, o reino de Deus. Porque os reinos da terra estão todos falidos e estão todos indo para o seu final, para o seu apocalipse final. Mas o reino de Deus dura para sempre. Jesus não veio para ser rei de Israel, ele veio para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para receber do Pai toda a autoridade espiritual no seu reino. E aquelas pessoas, mesmo aquela festa toda que fizeram, aquela festa que até produziu músicas, aí, um monte de músicas dizendo Hosana nas alturas, nós até cantamos aqui também, é bonito, né? Cantar Hosana ao Senhor, mas a intenção do coração deles era errada. Pensavam que Jesus vinha dar para eles um reino aqui na terra. Jesus não quer dar para ninguém mais reino aqui nessa terra. Ele quer edificar dentro de nossas vidas o reino eterno de Deus.
porque os reinos da terra estão se acabando, se deteriorando e indo para o seu final. Não confie em reinos da terra. Nós confiamos no reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Cada pessoa verdadeiramente convertida é feita por Deus um cidadão do reino dos céus, e não mais aqui da terra. Glória a Deus. Nesse contexto aí, dessa última chegada de Jesus em Jerusalém, e nessa mesma semana em que ele foi recebido com palmas, com festejos, esse mesmo povo aí, que gritou Hosana nas alturas, vai ser o mesmo povo nessa mesma semana, que no final da semana estará gritando, crucifica-o. O mesmo povo. O mesmo povo que gritou Hosana nas alturas no domingo, na sexta-feira gritaram, crucifica-o. Já que ele não vai ser o nosso rei, então crucifica, não queremos saber dele não. Esse reino que ele veio trazer, nós não queremos não. Reino onde a gente tem que se humilhar, nós não queremos, nós queremos um reino onde nós vamos ser exaltados. Ele trouxe um reino para nos humilhar, então que ele seja humilhado, que ele seja morto, crucificam. As mesmas pessoas que clamaram Hosana nas alturas, clamaram crucificam. E diante dessas pessoas, Jesus, de acordo com o que escreveu aqui o apóstolo João, Jesus fez duas pregações. A primeira nós já vimos, versículo por versículo, e vamos ver apenas hoje aqui, porque essa é mais curtinha, a segunda pregação de Jesus, na qual ele vai falar acerca das suas palavras, as palavras que durante mais de 3 anos, cerca de 3 anos e meio de ministério, ele pregou para essas pessoas em toda a nação de Israel e principalmente na sua capital, Jerusalém. Por isso, o título dessa segunda pregação é, repita, Minhas Palavras. Amém? Vamos ler agora juntos esse texto, então, capítulo João 12, 44 a 50. Está completo aqui, se você enxergar na parede aí, pode ler, tá? Se não enxergar, lê na sua Bíblia aí, tá? Todo mundo enxerga aí na parede? Vamos ler juntos? Jesus disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Aleluia. Algumas coisas que eu quis grifar aí nesse texto, Jesus começa dizendo assim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Aleluia. Jesus está dizendo que, Jesus está trazendo agora uma doutrina de fé que antes não era conhecida dos judeus. A fé cristã é diferente da fé judaica. A fé dos judeus, antes da vinda de Jesus, essa fé já envolvia Jesus, porque eles tinham que crer em Deus, cujo nome é Jeová, cujo significado é eu sou, e tinham que crer na promessa de Jeová,
A promessa de Jeová era a vinda do Messias. O Messias que significa Cristo, que significa ungido, que era a vinda de Jesus. As pessoas que foram salvas no período do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, foram salvas por meio dessa fé. A fé em Jeová e na sua promessa. A promessa de Jeová é que ele mandaria o Messias. O Messias veio, Jesus veio. Veio, diz João, disse lá no primeiro capítulo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A partir da vinda de Jesus, essa fé foi aprofundada. A partir da vinda de Jesus, ninguém é mais salvo crendo em Jeová e crendo no Messias que ele vai enviar ainda. Não, ninguém mais é salvo assim como era no Antigo Testamento, porque tudo mudou, porque o Messias já veio, porque Jesus já veio. Nós não cremos que Deus vai cumprir essa promessa, nós cremos que Deus já cumpriu essa promessa. Jesus já veio. A partir da vinda de Jesus, a salvação agora está naqueles que creem que Jeová, Deus, é o nosso Pai, que nos deu seu Filho Jesus, e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque o Pai colocou a vida eterna no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. É assim que agora é a salvação. Cremos no Filho. E crendo no Filho, é assim que cremos no Pai. Aleluia? Crendo no Filho, é assim que cremos no Pai. Até hoje em dia, depois da vinda de Jesus, já há mais de 2000 anos depois da primeira vinda de Jesus, ainda existe na terra o judaísmo, a religião judaica. E a religião judaica, os judeus na religião judaica, que se reúnem aí no mundo inteiro nas sinagogas, a Bíblia deles contém só o Antigo Testamento, não tem o Novo Testamento, porque eles não aceitam o Novo Testamento como palavra de Deus, porque eles não aceitaram que Jesus Cristo que veio é o Messias. Eles ainda, os judeus que existem até hoje, eles continuam acreditando ainda, né, que Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ainda vai mandar o Messias, porque esse primeiro que veio, esse Jesus que veio aí, eles não creem nele. Os judeus então têm fé em Deus? Tem, eles creem em Deus. O Deus que eles creem é o Deus verdadeiro? Sim, eles creem no Deus verdadeiro. E essa fé que eles têm no Deus verdadeiro vai salvá-los? Não. É falsa. É falsa porque eles não creem no Filho. Ninguém é mais salvo como foram salvos as pessoas da antiga aliança, que criam em Jeová, e que Jeová tinha a promessa, criam na promessa de Jeová de enviar o Messias. Essa promessa já foi cumprida. Portanto, quando eles dizem que creem em Jeová e não creem no Messias, que foi Jeová quem enviou, foi o Pai quem enviou, essa fé judaica é um insulto a Jeová. Eles estão insultando a Deus e estão atraindo sobre si mesmos não a salvação, mas a ira de Deus e a justa condenação, porque negam o Filho, negam Jesus. A partir da vinda de Jesus, a salvação está na fé em Jesus Cristo. E é essa fé em Jesus Cristo que o Pai aceita como fé nele mesmo. Por isso Jesus disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O jeito de que Jesus está dizendo aqui, que agora, a partir da primeira vinda dele, o jeito de crer em Jeová, o jeito de crer no Pai, é crendo no Filho.
Quem diz que crê no Pai e não crê no Filho, não tem salvação. Assim também como os judeus, são também as famosas testemunhas de Jeová que batem na sua casa. Testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus Cristo. Para eles, Jesus Cristo é um profeta e não Deus. Jesus não tem natureza divina. Eles creem em Jeová como Deus, então por isso que são chamados testemunhos de Jeová. Não tem salvação. Pode fazer um trabalho que todo mundo aí fica admirando e achando maravilhoso, de sair domingo de manhã acordando todo mundo dentro de casa, tá? Para querer ler livrinho com heresia. Não, mas não tem salvação esse povo, não tem a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo como Deus. E tem mais, algo que é muito forte aqui no centro-oeste brasileiro, tá? Porque tem uma grande casa, um grande seminário ali perto de... Como é o nome daquela cidade ali? Indo para Jaraguá, não. Esqueci. Não é o nome da cidade. Oi? Não é Badiânia, não. Planalmira, isso. Planalmira, para Planalmira, ali um grande seminário. Os Adventistas do Sétimo Dia. A mesma coisa que acontece com os judeus, acontece com os testemunhos de Jeová e acontece com os adventistas do sétimo dia. A teologia adventista também não reconhece Jesus Cristo na sua natureza divina. Para eles, Jesus Cristo é apenas um homem. Foi um profeta muito importante que Deus enviou, mas não como o Filho de Deus. E por isso que como se sentindo ainda no Antigo Testamento, se vem na obrigação de guardar o sábado, que era uma doutrina da antiga aliança, mas não é uma doutrina da nova aliança, e o próprio Jesus não guardou o sábado, trabalhava no dia de sábado, curava enfermos no dia de sábado, mandava os discípulos colher espigas no dia de sábado, para mostrar para as pessoas: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o Filho do Homem, Jesus Cristo, é Senhor também do sábado, como é Senhor de qualquer outro dia. Então, amados, cuidado, tem certas seitas por aí que parecem muito vitoriosas, com grandes construções, com grandes igrejas, com grandes seminários, com muitos livros, muitos escritores, muitos pregadores, e você enxerga isso e pensa que isso é de Deus? Não, Senhor. Sabe o que é de Deus? Aqui, ó. Esses 66 livros, a palavra de Deus. E nesses 66 livros está anunciado que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Filho de Deus, da mesma natureza divina do Pai, feito homem também para nos salvar. E nós cremos em Jesus, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, amados. Quando eu falo alguma coisa assim, tem gente que sempre entra naquela palavra de gente ignorante. Está falando mal de outras igrejas. Não estou falando mal de igreja nenhuma. Estou falando a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Falar mal de quem quer que seja é falar mentira. É falar uma calúnia, isso é falar mal. Falar a verdade não é falar mal. Falar a verdade é falar a verdade. Essa é a verdade. Só Jesus Cristo salva. Só em Jesus Cristo existe salvação. Jesus Cristo é o único Salvador. E o apóstolo Pedro, que nunca foi papa, pregou em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Aleluia. Por isso Jesus diz assim então: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O que ele quer dizer com isso? Que a fé no Pai agora passa pela fé
em Jesus. Quem crê em Jesus é esse que crê verdadeiramente no Pai. É esse que verdadeiramente crê em Jeová, porque crê em Jesus. Quem não crê em Jesus e diz que crê em Jeová, essa fé é falsa. É crendo em Jesus que cremos também agora no Pai. É a maneira de crermos no Pai, a maneira de crermos em Jeová, é crendo em Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Um dia 2 testemunhos de Jeová me vieram a mim. Oh, nós somos testemunhos de Jeová. Eu falei para ele, eu também. Ah, você também é? Ah, que bom, que prazer. É só que eu sou testemunho de Jeová Júnior. Ele falou, ok? Quem é esse Jeová? O Filho de Jeová. Jesus. Jesus é o Jeová, é nele que eu sou testemunha. Ele falou assim, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Já que vocês estão aqui, eu vou falar dele para vocês. Porque vocês não conhecem ele não, né? Nós estamos com um livrinho aqui, não me interessa seu livrinho não. Jesus está aqui nesse livrão aqui, ó. Mostrei para eles. Tem outro livrão para vocês aqui. Aí ele todinho fala de Jesus Cristo. Aí eles disfarçaram e foram embora. Porque eles não gostam de falar com quem entende de Bíblia. Eles gostam de falar com quem não sabe nada, é ignorante. Porque gente ignorante é gente manipulável. Gente ignorante é gente fácil de enganar. Mas a gente conhece a palavra de Deus, nunca é enganado, irmãos. É por isso que eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quero que conheçam Bíblia, conheçam a palavra de Deus, que ninguém mais vai enganar vocês. Então não tenha preguiça de vir para o seminário e aprender Bíblia. Aleluia? Em nome de Jesus. E Jesus diz então, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ver Jesus, na época que ele estava na terra, era fisicamente. Na época que ele agora já subiu aos céus, ver Jesus é ver com os olhos da fé. Por isso, Hebreus capítulo 12, está escrito lá, que nós devemos correr a carreira que nos está proposta com o olhar fixo em Jesus, porque ele, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. E com o nosso olhar em Jesus, estamos com o nosso olhar no Pai. O que é ver Jesus hoje? Ver Jesus hoje é ver Jesus aqui na palavra. É meditar, como diz no Salmo número 1, de dia e de noite na palavra de Deus. Amém? É assim que vê Jesus hoje. E Jesus diz, eu vim como luz para o mundo. O que diz o Salmo 119? Quarta-feira nós tivemos um culto aqui só com o Salmo 119. O que diz o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu. Jesus diz, eu vim como luz, porque ele é a palavra é a luz. A fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas é o quê? Trevas, entre outras coisas, é ignorância, é desconhecimento. Gente que não tem esclarecimento. A palavra esclarece. A palavra nos torna pessoas esclarecidas. A palavra nos traz iluminação. Nós somos iluminados. Iluminados com o quê? Iluminados com o conhecimento de Deus, para não vivermos mais como ignorantes. A maneira como o diabo, príncipe desse mundo e pai da mentira, engana e faz com que o mundo inteiro esteja debaixo do seu poder, como o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, que é o diabo, porque o diabo se aproveita da ignorância das pessoas, porque essa ignorância é que é trevas. Estar nas trevas é estar na ignorância. Quem está nas trevas é ignorante, não tem luz, não está esclarecido, não está iluminado, não conhece a verdade e por isso é escravo da mentira. E portanto escravo do pai da mentira, que é o diabo. Então Jesus disse assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Preste atenção no que Jesus está falando e por que ele está falando isso, tá?
Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Por quê? Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. O que Jesus está dizendo aqui, está dizendo naquela última pregação diante das pessoas, como homem. Como homem, ele, Jesus, homem, Jesus feito homem, Jesus na sua natureza humana, ele só veio ao mundo para que a obra da salvação pudesse ser viabilizada através do seu sacrifício. Aleluia. Mas ele diz logo em seguida, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem que o julgue? A própria palavra. E agora olha só, quem é a própria palavra? Jesus é a própria palavra, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Portanto, quando ele disse eu não o julgo, ele está dizendo ali como homem, porque como homem ele só veio para a realização da obra da salvação. Mas na sua segunda vinda agora ele não vem mais como homem, ele vem como Deus e verdadeiro homem, e não mais como Salvador, mas como Supremo Juiz, que julga e condena aqueles que rejeitam a sua palavra. Então, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Julgará, esse julgamento aqui é julgamento de condenação. Por quê? Porque eu tenho falado, eu não tenho falado, isso aqui é importante agora, no final aqui desse texto, porque eu não tenho falado por mim mesmo. O que significa essa frase? Jesus está dizendo assim, que tudo que ele falou na terra, não é uma invenção dele, não vem da própria cabeça dele, não vem da própria mente dele, mas da cabeça do Pai, da mente do Pai. Então ele diz, mas o Pai que me enviou, olha como, coloquei até de vermelho ali, o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Tudo que Jesus disse na terra, tudo que Jesus anunciou enquanto estava na terra, foram coisas que o Pai prescreveu para ele. O Pai ditou para ele. O Pai mandou a ele dizer. Aleluia. Portanto, olha, Jesus, sendo o Filho de Deus, ele não criou nenhuma doutrina de si mesmo. Ele só pregou a doutrina que ele ouviu do Pai. Quem são esses homens, ou quem esses homens que estão por aí criando doutrinas se julgam ser? Quem será, irmãos, que eles se julgam ser? Porque Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, o único que viveu nessa terra como homem, sem nenhum pecado. Portanto, se não tinha nenhum pecado, não tinha nada errado na sua mente, nos seus pensamentos. Se tivesse um homem que teria autoridade para criar doutrinas, seria Jesus. E ele não criou nenhuma doutrina em seu próprio nome, que veio de si mesmo. Ele só ensinou as doutrinas que ele ouviu do Pai. Então, quem são essas pessoas que estão por aí criando doutrinas novas? Vou dizer quem são: falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos pregadores. E as doutrinas que criam, portanto, são falsas. E quem crê nelas tem uma fé falsa. E essa fé falsa não leva para o céu. Porque para o céu só vai a fé verdadeira, que vem por meio do ouvir a palavra de Cristo. Por isso Jesus diz, então, né?
Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Quem crê na palavra que eu estou pregando para vocês, crê no Pai, porque foi o Pai que me mandou dizer essas palavras. Portanto, tem a vida eterna. As coisas, pois, ele termina então dizendo, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, como o Pai tem dito para mim, assim falo. Jesus, no seu ministério terreno, foi completamente fiel a tudo quanto o Pai mandou ele dizer. Ele não acrescentou nada e não tirou nada. Ele transmitiu o que o Pai mandou ele transmitir. Não teve nenhum dia no ministério de Jesus que ele reuniu os discípulos e falou assim: olha, hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu não ouvi do Pai não, é minha mesmo. Não teve nenhum dia que Jesus fez isso. Ou que Jesus inventou uma doutrina e mentiu, pior ainda, hein? Não teve nenhum dia que Jesus inventou uma doutrina de si mesmo e mentiu para os discípulos dizendo que ele ouviu isso do Pai. Porque os criadores de falsas doutrinas, é isso que eles falam, que foi o Espírito Santo que ensinou isso para eles, foi Deus que revelou isso para eles. Mentira. Por isso estão pecando contra o Espírito Santo, e isso é pecado sem perdão. Quem disser que o Espírito Santo revelou alguma coisa, quando não foi o Espírito Santo que revelou, porque o que o Espírito Santo revela está tudo aqui. Quem inventar uma doutrina e disser que foi o Espírito Santo que revelou, está pecando contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. Entendeu o que é pecado contra o Espírito Santo hoje? Quando foi que blasfemaram contra o Espírito Santo? Os fariseus, os escribas, quando eles disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Belzebu, enquanto Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Pegaram uma coisa que vinha do Espírito Santo e disseram que era de Belzebu. Pecaram contra o Espírito Santo. O contrário disso também é pecado contra o Espírito Santo. Dizer que é do Espírito Santo uma doutrina que não é do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina alguma doutrina errada para alguém? A doutrina, a sã doutrina é a verdade. Então qualquer doutrina errada é o quê? Mentira. E quem é o pai da mentira? Então qual é o espírito que inspira doutrinas erradas? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspira-nos e nos dirige a entender toda a doutrina correta da palavra de Deus. O Espírito Santo não nos guia à mentira, ele nos guia a toda a verdade. Para ter segurança de que as doutrinas de Deus, as coisas que ele revela na sua palavra, são verdadeiramente de Deus, Deus não permitiu nem que o seu filho, Jesus, enquanto estava na terra, criasse alguma doutrina, mas apenas transmitisse aquilo que ele ouviu do Pai. É por isso que eu vou passar para vocês agora, no nosso último slide de hoje, tá? A origem e a transmissão da palavra de Deus. Algumas vezes eu passo isso aqui, já passei uma vez aqui em João, há meses atrás, tá? E hoje de novo, porque Jesus está encerrando o seu ministério público na frente de todo o povo, tá? De pregação, seu ministério de pregação, resumindo que tudo que ele pregou para eles, tudo que ele falou para eles, tem a sua origem no Pai.
É do Pai que vem toda a palavra. É do Pai que vem toda a verdade. É do Pai que vem toda a sã doutrina. Amém? Glória a Deus. E quem declara isso é Jesus. Então, a origem da palavra de Deus é o Pai. A mente do Pai. O que o Pai fez? Ainda lá no céu, o Pai transmitiu para o Filho, para Jesus. E olha o que Jesus disse, além do que nós já lemos hoje aí, além do que nós já lemos hoje em João 12, dentro do próprio João aí, dentro do próprio Evangelho segundo João, vamos pela ordem ali, ó, João 7,16, confirmando tudo que ele diz lá, terminando a sua segunda pregação em João 12, João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Repita. Está claro aí? Olha Jesus dizendo aí. O que eu estou ensinando para vocês aí não é coisa minha, não. É daquele que me enviou. É do Pai. Agora vai para o capítulo 8. No capítulo 8 tem 2 versículos, o 26 e o 28. 8:26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Repita. Olha aqui, Jesus não ensinou nenhuma doutrina dele próprio, porque ele não tinha muitas coisas para dizer. Ele falou que tinha muitas coisas para dizer, porém, ele só disse aquilo que o Pai mandou. Só disse o que o Pai mandou ele dizer. Então, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Nesse mesmo capítulo, agora o versículo 28, João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Repitam. O que Jesus está dizendo? Eu falo como o Pai me ensinou. Porque Jesus é mestre, porque o Pai foi o mestre dele. O Pai foi o mestre de Jesus. E Jesus ensinou o que ele aprendeu do Pai. Maravilha, né? Agora para João 15:15, né? João 15, está aí nessa parte de João aí, a partir do 13, que nós vamos entrar amanhã. João 15:15, Jesus disse assim, tá? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Repitam. O que Jesus deu a conhecer? Tudo o que ele ouviu do Pai. A origem da palavra é o Pai. A primeira transmissão foi
Do Pai para Jesus. E Jesus transmitiu para os apóstolos. João 20, 21. Por isso que ele diz, depois dele transmitir aos apóstolos tudo aquilo que ele ouviu do Pai, João capítulo 20, versículo 21, ele diz: Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Repita. Aleluia. Assim, o que significa esse assim? Esse assim significa o seguinte: assim como o Pai me enviou para vocês, para falar para vocês as coisas que Ele me mandou falar, desse mesmo jeito, assim também eu envio vocês para falar não outras coisas, para falar essas mesmas coisas. Entenderam? Portanto, apóstolos não tinham que inventar nenhuma doutrina. Eles tinham que pregar a doutrina que eles receberam de Jesus, como Jesus recebeu do Pai. Não tem contaminação aí nessa transmissão. Não pode ter nenhum elemento estranho aí nessa transmissão. O próprio Jesus não colocou nenhum elemento diferente aí nessa transmissão. Ninguém mais também pode colocar. Essas pessoas que hoje existem por aí, amados, e que se chamam de apóstolos, tem até apóstolas no feminino hoje, todos são falsos, sem exceção. Ah, o dono do rádio, então desliga esse rádio, vai ler Bíblia. São todos falsos, não são apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos do Cordeiro não inventaram doutrinas. Os apóstolos do Cordeiro receberam a doutrina que Jesus ensinou e que Jesus, por sua vez, recebeu do Pai, e é essa doutrina que os verdadeiros apóstolos transmitiram para a igreja de Jesus Cristo. Aleluia, amados. Estão entendendo isso, amados? A igreja, por sua vez, fez o quê? Quando ouviu a pregação dos apóstolos, Atos capítulo 2, quando começou a igreja, os apóstolos começaram a pregar. Olha o que diz Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repitam. Várias coisas em que eles perseveraram, que são importantes da gente trabalhar aqui, mas hoje eu só quero trabalhar a primeira. O que é a igreja? O que os crentes na igreja, quando a igreja nasceu, faziam? Repita só essa primeira frase: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? É uma doutrina que os apóstolos inventaram? Os apóstolos não tinham ordem de Jesus de inventar nenhuma doutrina. Essa doutrina é chamada de doutrina dos apóstolos, porque é uma doutrina não inventada pelos apóstolos, uma doutrina que os apóstolos receberam pessoalmente do próprio Jesus. E essa é uma das qualidades que torna um apóstolo apóstolo. Um apóstolo é aquele que recebe uma doutrina pessoalmente de Jesus, e que se Jesus transmitiu pessoalmente essa doutrina para esse apóstolo, é porque Jesus também recebeu essa doutrina de quem? Do Pai. Vocês acreditam que algum desses apóstolos que estão vivos aí hoje receberam pessoalmente? Jesus desceu do céu e olhou nos olhos deles e falou assim: eu vou falar para vocês agora. Aconteceu isso com eles?
Nenhum, irmãos. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, o Pai, Jesus, é fiel ao que ele transmitiu e não inventa mais doutrina nenhuma e não traz nenhuma doutrina nova mais. Está claro? Portanto, esses apóstolos são falsos. E, portanto, as igrejas que eles criam também são igrejas falsas. Portanto, são seitas. E se são falsas, não tem salvação, irmãos. Porque a salvação está na verdade. Exclusivamente na verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito sério, irmãos. Cheio de gente enganada por aí. É o que Jesus disse: virão muitos falsos pregadores, falsos profetas, e enganarão a muitos. Agora, esses muitos são enganados porque eles gostam de ser enganados, porque esses falsos pregadores pregam segundo as cobiças deles. Portanto, tanto os que pregam como os que creem nessas pregações vão para o mesmo lugar, merecida e justamente, para a mesma condenação. A igreja de Cristo foi instituída para perseverar na palavra que o Pai transmitiu para Jesus, que Jesus transmitiu para os apóstolos, que os apóstolos transmitiram para a igreja, e Jesus deu para a igreja. Esse é o ministério da igreja: fazer discípulos. Discípulos significa alunos, pessoas que aprendem. E aprendem o quê? A mesma palavra, que tem a sua origem no Pai, que o Pai transmitiu a Jesus, e Jesus transmite aos apóstolos, os apóstolos transmitem à igreja. A igreja de Jesus Cristo é a que ensina para outras pessoas, fazendo discípulos, esta mesma palavra, confirmando então o que está escrito em Mateus, no final de Mateus, últimos 3 versículos de Mateus, vamos abrir, Mateus 28, 19 e 20. Glória a Deus. Mateus 28, vamos ler juntos. 18 a 20. Não, 19 e 20. 19 e 20. Todos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dentro do que nós estamos pregando hoje aqui, o que é importante aqui? No versículo 19 é a frase, diga: fazei discípulos. Essa é a tarefa, esse é o trabalho, esse é o ministério da igreja de Cristo, fazer discípulos. Como? Versículo 20. Diga só essa frase aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por acaso Jesus disse assim, fazei discípulos, ensinando-os as doutrinas que vocês inventarem? Ensinando as novas doutrinas que vocês vão criar? Por que cada igreja ou cada denominação tem doutrinas diferentes? Foi Jesus que ensinou essas doutrinas diferentes? Cuidado, irmãos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. As mesmas coisas que ele recebeu do Pai, e não outras coisas.
A coisa está feia por aí hoje. Pode notar aqui que nessa linha de transmissão não tem nada estranho entrando aí na palavra. É a mesma palavra. Nada além da palavra. Como diz Martinho Lutero, sola Escritura. Somente a Escritura. Somente a palavra de Deus. Os discípulos formados pela igreja na palavra, eles têm também o mandamento da palavra de Deus de transmitir essa mesma palavra a outras pessoas no mundo. No mundo é onde? No mundo, no lugar onde elas vivem, no lugar onde elas trabalham, no lugar onde elas frequentam, as circunstâncias pessoais de cada um. Serás o sal da terra e a luz do mundo. Como que alguém é sal da terra e luz do mundo? Ensinando a outras pessoas. Agora, veja o critério. Tem que ter critério para isso. Porque Jesus disse: não lanceis aos cães as coisas santas e nem aos porcos as vossas pérolas. Timóteo aqui representa um discípulo, né? E Paulo, que representa um apóstolo, diz a esse discípulo, Timóteo, 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Repitam. Aleluia. O que os discípulos devem fazer? O que eles ouviram da igreja. Ouviram quando lá na igreja receberam, foram feitos discípulos, aprendendo tudo o que Jesus ordenou, aprendendo tudo o que Jesus ensinou. Quando foram feitos então discípulos, eles devem ensinar essas mesmas coisas, passar isso para outras pessoas, mas com critério. Qual é esse critério? Ensinar para pessoas que sejam fiéis. Ensina isso para homens que sejam fiéis a essa palavra que vão ouvir e que também tenham o quê? Idoneidade. Sejam idôneos e tenham capacidade de instruir a outros. É desse jeito que o Espírito de Deus, o Pai e Jesus, planejaram que a sua palavra fosse difundida no mundo inteiro. A palavra não é difundida no mundo inteiro pelo marketing humano, pela propaganda humana, pelas programações humanas. Não. Mas por cada discípulo que recebe a verdade e se torna um arauto dessa verdade, um mensageiro dessa verdade para outras pessoas. Como devemos agir aqui nesse sentido que Paulo falou, com todo esse critério? Primeiro passo da pregação é o que Jesus disse em Marcos 16. Prega a toda criatura, prega para todo mundo. Só que presta atenção, pregar o evangelho não é discutir com ninguém. O evangelho não foi feito para ser discutido, foi feito para ser anunciado. É anunciar e não discutir com ninguém. Se alguém quiser discussão, saia da discussão. Olha, eu não vou discutir com você, tchau. Não entre em discussão. Anuncie. Quando alguém quer discutir, já é alguém que não é nem fiel e nem idôneo. Não tem para que anunciar para essa pessoa. Quando você está pregando o evangelho e alguém demonstra que tem
sede de aprender isso que você está falando, essa é a pessoa que é fiel e idônea para você transmitir para ela. O evangelho não é uma mercadoria barata, que você tem que ficar insistindo. Mas pelo amor de Deus, já falei com você 200 vezes, mas vou falar 201, porque você tem que aceitar Jesus, porque Jesus é bom. Não sei, blá. Que isso, mas besteira. O evangelho não é mercadoria barata, que você tem que ficar insistindo para a cabeça dura das pessoas, não. Foi o que nós pregamos aqui outro dia, em Romanos 9. Não depende de quem quer, e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo, Paulo disse, ele tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece a quem ele quer. Gente que Deus endureceu, não adianta você pregar para eles, tá? Não vem com esse ditado falso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Isso é mentira. Não existe isso não. Ficar lá tentando, pregando, e a pessoa rejeitando. Isso é um ímpio, deixa isso para lá. Sabe por que ele está duro de coração? Porque Deus não quer ele, Deus o endureceu, Deus endurece a quem ele quer. Quando você estiver pregando o evangelho para uma pessoa que Deus está usando de misericórdia para com ela, e o próprio Deus é quem lhe abre o coração, como fez com Lídia em Atos 16, essa é a pessoa fiel e idônea. Essa aí você pega e prega para ela. Esse é o sinal de que é para esse aí que você tem que pregar. Tá vendo? Você começa pregando para todo mundo, mas a maioria desse todo mundo aí está endurecida e vai continuar endurecida. No meio de 100 pessoas que você pregou, uma por uma delas demonstrou sede. Foi com essa que Deus usou de misericórdia. Prega para essa. As outras 99, esquece. Porque Deus sabe da vida de todo mundo. Deus é que sabe da vida de todo mundo, e sabe quem Ele vai salvar, e sabe quem Ele não vai salvar, porque Ele é Deus. Então as pessoas muito entenderam errado por aí, que pregar o evangelho para todo mundo é querer sair por aí, querer enfiar a goela abaixo e ficar insistindo com as pessoas. Não. Você pregou uma vez para ela, ela já sabe quem você é. Se um dia Deus abrir o coração dela, ela manda um zap para você. Ela entra em contato com você. Olha, você me pregou no século passado e eu fiquei com o coração endurecido, mas agora Deus abriu o meu coração, você tinha razão. Agora, para aquela que Deus estiver abrindo o coração na hora e você viu isso, é para essa que você deve pregar o evangelho, porque ela vai ser uma pessoa fiel a essa palavra que está ouvindo e idônea para transmitir a outro, mas a palavra, a mensagem é a mesma. Não pode ser outra mensagem, não pode ser outra doutrina, não pode ser retirado nada dela e acrescentado nada a ela. Porque essa palavra veio do Pai. E é assim que ela é transmitida. É assim que Jesus transmitiu aos apóstolos, assim que os apóstolos transmitiram à igreja, é assim que a igreja deve fazer discípulos, e é assim que esses discípulos devem transmitir essa palavra a pessoas no mundo inteiro, a quem Deus atrair, a quem Deus chamar, a quem Deus usar de misericórdia. Foi bem claro, irmãos? Terminamos então João 12. Vamos dar graças ao Senhor por essa palavra que ouvimos hoje. Obrigado, meu Deus, te louvamos, damos graças a ti, Senhor. Louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome por tudo quanto o Senhor ensinou para nós aqui neste lugar, através dessa palavra, Senhor, que nós ouvimos nessa noite. A palavra, ó Pai, que tem a origem no Senhor, é em Ti, Pai. De Ti que vem para nós essa palavra. É de Ti que nós ouvimos
essa palavra de santidade, essa palavra que muda nossos corações, que mudou nossas vidas. E Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor, se hoje somos crentes, é porque o Senhor usou de misericórdia para conosco. O Senhor usou de misericórdia para conosco, para que nós creiamos na Tua palavra, creiamos na Tua verdade. Essa fé não vem de nós mesmos, é dom do Senhor, é dom do Senhor para nós, para a nossa salvação, porque assim quis o Senhor nos eleger, nos escolher desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis